Eu tenho certeza que você já teve a experiência de passar o dia inteiro rolando o feed das redes sociais e quando você chegou no final do dia você estava exausto, sem ter feito nada. E se eu te contar que sua mãe estava certa? O problema realmente é o celular. Oi, meu nome é Júlia e hoje eu queria falar com você sobre as redes sociais estarem, de fato, nos deixando mais burros. E isso, infelizmente, não é um eufemismo. A maioria das pessoas já ouviu os nossos pais, os nossos avós falarem pra gente que você tá desse jeito por causa do celular. O problema é o celular. Você tá cansada por causa do celular, você tá sem paciência por causa do celular, você tá se sentindo mal por causa do celular. E a gente sempre teve essa sensação de que, tipo, nossa, eles são muito chatos, nossa, isso é papo de gente velha. Eles são desatualizados, não estão acostumados com essa tecnologia, é por isso que eles acham isso. Só que, na verdade, eles estão certos. A boa parte desses problemas são, de fato, causados pelo nosso vício no celular. A maioria das pessoas, hoje em dia, tem um vício no celular, e isso é uma autocrítica, de que a gente trata o nosso telefone como uma extensão da nossa própria mão. A gente não consegue ir para nenhum lugar sem o celular. E, em certo ponto, isso é bom. Em certo ponto, a tecnologia e a globalização são bons pra gente. Vieram numa seara boa, de uma forma boa. Só que o nosso cérebro não está acostumado com isso. O nosso cérebro não foi desenvolvido para isso. Apesar da sociedade ter evoluído, o nosso biológico, o nosso cérebro, ele não foi feito para lidar com a tecnologia que a gente tem hoje. Definitivamente o nosso cérebro não foi feito para a gente ficar sabendo de cada mísero detalhe da vida alheia, seja de uma pessoa conhecida, seja de um famoso que você acompanha na rede social. O nosso cérebro não foi feito para se ver o tempo todo. A gente está o tempo inteiro olhando na câmera do celular, buscando defeito na nossa cara. A gente está o tempo inteiro consumindo conteúdo de outras pessoas nas redes sociais e comparando as nossas vidas. Eu não vou nem ser moralista nesse vídeo. Tá tudo bem você consumir um conteúdo que seja fútil ou só de humor ou uma coisa meio besta no olho de outras pessoas. Porque a gente pode utilizar isso daqui para entretenimento também, não tem o menor problema. Só que o problema sempre vai estar no exagero. A gente tem uma dificuldade absurda de criar um equilíbrio saudável de uso das redes sociais. Porque, é claro, a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de conteúdo hoje na internet. E isso pode ser muito bom se bem utilizado. A gente consegue aprender de tudo na internet hoje em dia. O conhecimento é muito mais difundido. Então, assim, uma pessoa com um telefone na mão que tem acesso à internet, ela consegue descobrir quase tudo. Tem muita informação sobre tudo na internet. E essa é a parte muito boa. A gente consegue acompanhar pessoas muito inteligentes, pessoas que a gente não ia nem saber que existiam se não tivesse a rede social. Então essa parte é muito boa. Só que a gente faz um uso nada saudável da rede social. A gente passa horas do nosso dia no telefone. O tempo de consumo médio do celular, no Brasil de forma específica, é assim, astronômico. Tem pessoas que passam 12 horas do dia delas na tela do telefone. É uma coisa muito absurda, porque a gente está deixando a nossa vida passar olhando a vida dos outros pela tela do celular. E isso é um ciclo vicioso, porque as outras pessoas também estão fazendo isso. O nosso córtex pré-frontal fica aqui nessa parte aqui da frente da nossa cabeça. Entre outras diversas funções que ele tem, uma das funções que ele tem é a de nos ajudar a focar e no nosso desenvolvimento cognitivo. E já tem vários estudos comprovando que uma utilização em média de 3 minutos ininterruptos de rolação de feed já afetam em certo nível a produção correta, o funcionamento correto dessa parte do nosso cérebro. Então a gente pode imaginar que, caramba, é um tempo muito curto. Então imagina quando a gente passa 2, 3 horas rolando o feed infinitamente, como quem não quer nada. Muitas vezes essa rolagem infinita que a gente faz de rede social começa a afetar o nosso senso crítico. O algoritmo ele é feito para nos mostrar e nos indicar conteúdos que ele acha que a gente vai gostar. Então, quando a gente para assistir um vídeo, quando a gente interage com aquele conteúdo, os algoritmos das redes têm a tendência de nos recomendar esse conteúdo novamente. Então, isso pode ser muito bom, mas isso também pode ser muito ruim, porque vai depender do conteúdo que a gente consome. Quanto mais conteúdo que ele sabe que você gosta, ele te apresenta, mais você consome aquele conteúdo, mais tempo você passa ali, e aí quando você veja, você já tá até consumindo conteúdos que não eram nem coisas que você gostava de assistir. E a gente fica com aquela sensação de que, tipo, o cérebro derreteu, sabe? A gente passou várias horas ali olhando coisas de nada a ver com nada, e a sensação é que o nosso cérebro derreteu, que a gente tá meio zumbi, meio lerdo, sabe? E todas essas coisas
esses estímulos de conteúdos vazios, ou de conteúdos muito densos o tempo todo, ou de conteúdos muito polêmicos e muitas questões políticas e geossociais, e todas essas informações, elas incham o nosso cérebro a ponto de que a gente perde o nosso senso crítico. A gente absorve esses conteúdos de forma quase que automática. Você consegue entender o quanto que isso é problemático? A gente precisa tomar muito cuidado com o quanto de tempo a gente passa na rede social e com o conteúdo que a gente consome. Porque a gente está hiperestimulando o nosso cérebro e ele não sabe lidar com isso. Não só o nosso cognitivo é alterado, e a nossa capacidade de tomada de decisão e de raciocínio lógico e raciocínio crítico independente, mas a nossa memória também é afetada. O consumo de conteúdos rápidos, daqueles vídeos mais curtos, treinam o nosso cérebro para que a gente esqueça das outras coisas, porque a gente ficou tão imerso naquele conteúdo rápido que a gente não consegue mais lembrar do que a gente precisava estar fazendo. Eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Eu precisava falar alguma coisa com alguém, mas eu não lembro o que era. Eu tinha um prazo para entregar, mas eu esqueci. E às vezes essa coisa da memória é tão forte que a gente começa a achar que a gente tá com algum tipo de distúrbio de memória. E às vezes é só uso excessivo de telefone. E isso não é só no âmbito do pensamento, sabe? Já tem várias pesquisas que mostram que não só o córtex pré-frontal sofre alterações, como a amígdala também. E são alterações de estrutura física. Não é só no campo das ideias, só no campo do comportamento, do pensamento, mas a gente afeta tanto o nosso cérebro que causa mudanças físicas nele. A gente tá literalmente apodrecendo o nosso cérebro, ficando mais burro. Tem um cara chamado Thoreau que ele fazia uma crítica ao apodrecimento da mente. Ele dizia que as pessoas passam a vida tentando salvar batatas podres, né, batatas que apodrecem, vegetais que apodrecem, a plantação, mas elas não se importam de salvar o cérebro que está apodrecendo. Hoje em dia a gente meio que faz isso, a gente passa horas e horas salvando vídeos e fotos e trocando curtidas e likes e comentários e interagindo com pessoas que a gente nem conhece na internet, mas a gente não desenvolve o nosso cognitivo, a gente não faz nada para aprender uma coisa nova, a gente não lê um livro. A média de leitura de livro é ridícula de baixa. A média de livros por ano é 1 para a maioria das pessoas. Isso quando a pessoa lê um livro. Ela não consegue se concentrar por mais de 5 minutos num vídeo um pouco mais longo. Ela quer ficar pulando filme. Ela não consegue ouvir um áudio longo sem botar na velocidade 2. Porque enche o saco. Porque você fica entediado mais fácil. Acho que a maioria das pessoas conhece George Orwell, que eu simplesmente não sei falar o sobrenome dele, mas tudo bem. Mas ele falava muito de uma ditadura que te proibisse ativamente de buscar conhecimento, de ler. Mas Huxley, ele, ao contrário do Orwell, ele falava sobre a gente ter tantos estímulos, tantos prazeres e tantas informações bombardeadas em cima da gente que a gente, de forma de livre e espontânea vontade, parasse de buscar informação. Isso parece familiar pra você? Essa falta de vontade de buscar é o problema. Porque, de novo, me repito mais uma vez, que a informação é de fácil acesso para uma pessoa que tem um celular na mão com acesso à internet. É extremamente comum a gente ler o título de uma matéria e não ler o conteúdo dela. E a gente mesmo sabendo que muitas vezes isso é um clickbait para poder te chamar a sua atenção e que vai ser uma forma sensacionalista aquela escrita na imagem, ainda assim, sabendo disso, a gente não vai ler o resto, porque dá preguiça. Ah, não, nossa, que curioso, vou continuar lendo isso daqui para eu entender o que é. Não. Você fica com a primeira impressão daquilo ali que você leu. E isso é extremamente perigoso. É nisso que as fake news crescem. É nisso que a gente cria ideias erradas sobre as coisas. Às vezes, nas próprias redes sociais que são mais rápidas, como o Instagram e o TikTok, se o vídeo tem mais de 5 minutos, a gente não assiste. A gente pula, a gente aperta a tela para ficar mais rápido. A gente vai querer ler os comentários para já entender o que é o vídeo, sem a gente esperar para ouvir o vídeo. A gente vai acabar vendo sobre o vídeo pela ótica de outra pessoa que fez um comentário e não só pela ótica da pessoa que de fato tá fazendo aquele vídeo ali. Então, assim, a gente tem uma dificuldade absurda de consumir coisas que sejam minimamente mais densas. E essa preguiça cognitiva realmente deixa a gente mais burro. O consumo desenfreado das redes sociais de forma nada saudável, como é infelizmente o comum, apodrece o nosso cérebro, de forma que a gente não consegue minimamente criticar alguma coisa de forma profunda.
A gente não consegue ter debates profundos sobre nenhum assunto. Quantas oportunidades de ter conversas mais profundas a gente perde por preguiça? Quantos conteúdos mais aprofundados sobre assuntos que você gosta, você não consome, porque te dá mais trabalho. Porque ler um texto é cognitivamente mais caro do que você ouvir alguém falando. É claro, como eu falei no começo, nem tudo são coisas ruins. As redes sociais, elas conectam pessoas. Quando eu ia conseguir manter contato com uma amiga minha que mora lá em Manaus, sendo que eu moro no Rio de Janeiro? Quando eu ia ficar sabendo que alguém conseguiu a doação de uma prótese que ela estava precisando muito? Nem tudo é ruim. As redes sociais podem ser maravilhosas se elas forem bem usadas. Se a gente souber usar elas de forma mais consciente, não precisa ser ruim. O problema e a parte difícil é achar o meio termo. Porque o meio termo sempre vai ser a opção mais saudável. Ninguém tá falando que a gente deveria ir morar necessariamente no meio do mato, sem acesso à internet e viver isolado do mundo. A não ser que essa seja a sua praia, daí tudo bem. Mas ninguém tá falando que isso precisa ser feito. Acho que a gente precisa urgente achar um equilíbrio, porque a gente tá ficando burro. Nós somos a primeira geração que tem um QI mais baixo do que a anterior. Eu não tenho certeza se é a Z que tem um QI mais baixo do que a Millennial, mas eu acho que é a Alpha que tem um QI mais baixo do que a Z, que é a geração depois de mim. Seria a geração da minha irmã, por exemplo, que tá com 12 anos. É a primeira geração que tem um QI mais baixo do que a geração anterior. Isso definitivamente não é normal. A ordem natural das coisas não é essa. É preocupante a gente ter diminuído o QI em vez de aumentar, sendo que não faz muito sentido, porque a gente tem mais acesso à informação hoje em dia. Então, por que o nosso QI está diminuindo? Não dá pra gente ficar consumindo as coisas no automático e sendo contaminado com opiniões e informações que não nos pertencem. E é esse o problema. É exatamente esse o problema. Particularmente, uma forma muito prática de fazer isso e que funciona pra mim é limitar o tempo de uso no próprio aplicativo. A gente limita o tempo de uso no aplicativo e quando você bate aquele tempo, o aplicativo vai fechar. Isso demanda certo autocontrole, porque você pode simplesmente ir lá na configuração e aumentar o tempo, porque acabou e você ainda quer continuar usando. Mas é uma boa opção. Zonas sem telas. Tipo assim, quando a gente senta pra jantar em casa à noite, não pode ter celular na mesa. Essas coisas parecem, às vezes, infantis, mas elas funcionam. São ferramentas fáceis, não são nada mirabolantes e que, de fato, ajudam. Então, são coisas que eu particularmente recomendo, faço pra mim, funcionam. Eu tô longe de ser perfeita, eu me incluo em todas essas coisas que eu falei ao longo do vídeo, porque eu também sou uma pessoa que tenho muito vício em celular. O telefone é basicamente uma extensão da minha mão. Mas desde que eu comecei a implementar essas coisas, mudou muita coisa na minha vida. Eu voltei a ter um hábito de leitura constante, depois de ter passado muito tempo sem ler, por simplesmente ficar consumindo conteúdo ininterrupto na internet, e rápido e fácil. Você pode ler um romance, Água com Açúcar, sabe? A leitura, independente do conteúdo dela, sempre é válida. E a gente tem a tendência a ir evoluindo, então às vezes a gente começa com um romancezinho, Água com Açúcar, e depois a gente já tá lendo grandes clássicos e livros mais aprofundados, porque o nosso cérebro busca conhecimento quando a gente dá a oportunidade de treinar ele dessa forma. Não só o que a gente consome, mas como a gente consome e como isso molda o nosso pensamento. Se a gente vive por vídeos de 15 segundos, o nosso raciocínio começa a caber em 15 segundos. Então é verdade, as redes sociais podem e provavelmente estão mesmo nos deixando mais burros, menos atentos, mais preguiçosos, menos críticos, mas não precisa ser assim. A resposta não é nos isolar da tecnologia, mas reaprender a utilizá-la da forma correta. E aí fica a reflexão. Quem controla quem? Você controla o algoritmo que está recomendando os conteúdos para você? Ou ele controla quem você é, o que você pensa e como você vê o mundo? Fica o questionamento.